Você já ouviu falar sobre a lei do pertencimento? Você já ouviu falar sobre as ordens do amor? Da visão sistêmica? Você já ouviu falar em visão sistêmica? Sobre isso que vamos falar hoje, nesse vídeo. Existe uma frase de Bert Hellinger que diz: a grande alma deseja unir aquilo que foi separado. O que significa isso? Está vendo essa árvore aqui? Pois nós vemos aqui vários galhinhos. Assim como a árvore de verdade lá fora, existem os galhos mais grossos que dão origem aos galhos mais finos. Ou seja, a vida vai se perpetuando. Um galho vai dando origem e sequência à vida de outro galho, da mesma forma que é conosco, com a nossa família. E da onde é que vem a nutrição, a informação genética, a seiva para esses galhos, até o galho mais jovem, que está mais acima da árvore? Da onde vem o padrão dessa árvore? Se a folhinha vai ser pequena, se a folhinha vai ser grande, se o galho vai balançar muito, se o galho vai ser flexível ou não, se a árvore vai ser grande ou se vai ser um arbusto. Da onde é que vem tudo isso aqui que une todos esses galhos? Da onde é que vem essa seiva? Da onde é que vem esse padrão de galhos tão numerosos e tão diferentes? Vem daqui. Vem da parte da árvore que a gente não vê, que fica escondido debaixo da terra. São as raízes. Na visão sistêmica, cada um de nós não é um ser isolado. Cada um de nós pertence a um sistema familiar. Por isso que o nome é visão sistêmica. E a lei do pertencimento, que é a primeira lei das ordens do amor, diz que todos pertencem. Todos os componentes, todos os integrantes da família pertencem. Então, você tem alguém na sua família que morreu de repente, uma tia que morreu subitamente, e nunca mais ninguém tocou no nome dela, porque a morte dela foi trágica e ninguém mais toca no assunto porque dói. Automaticamente, é como se o sistema familiar entendesse que isso é uma exclusão. E ninguém pode ser excluído. Quando a gente exclui alguém, a gente está quebrando a lei do pertencimento. Outro exemplo de lei do pertencimento é quando um bebê morre, um natimorto ou abortos. Na visão sistêmica, não é aborto, é filho. Não é aborto, é irmão. Mas o que acontece? Como é uma experiência muito dolorida, a mãe que perde um bebê, para se proteger, aqui no hoje, no consciente, ela não toca no assunto. E aí o bebê não é mais mencionado na família, ele não é incluído na família. Se depois desse aborto a mãe teve 2 filhos e alguém chega para ela e pergunta assim: quantos filhos você tem? Ela diz: tenho 2. Ela não diz: tenho 3. Isso aconteceu comigo. Por isso que eu fiz essa tatuagem aqui, para incluir, que já estão incluídos no meu coração. Depois que eu entendi o que é a visão sistêmica, é claro que eu incluí os meus bebês. Quis fazer essa tatuagem como um memorial para eles, onde essa linha aqui simboliza o meu sistema familiar na eternidade, passado, presente e futuro. O coração grande sou eu, os 3 coraçõezinhos são os meus 3 filhos, o meu filho vivo e os 2 que eu perdi. E esse pontinho aqui eu pedi para o tatuador fazer. Por quê? Porque eu usei DIU por muitos anos e eu tive muita hemorragia. Então, pela possibilidade de eu ter perdido mais um bebê sem saber, eu pedi a ele para colocar um pontinho aqui. E aí você pode pensar assim: somente os familiares fazem parte do nosso sistema familiar?
Não apenas o vínculo de sangue é que constitui o sistema familiar. Além da família de sangue, outras pessoas também passam a fazer parte do nosso sistema familiar. Por exemplo, pessoas que fizeram grande bem à família passam a fazer parte do sistema familiar. Então, por exemplo, você teve uma babá e essa babá ela se dedicou completamente, integralmente a você. Ela foi além do serviço. Então, ela passa a fazer parte do sistema familiar. Alguém que deu um grande presente para um familiar seu, deu uma casa, passa a fazer parte do sistema familiar. O contrário também vale. Alguém que provocou um grande dano, uma grande ferida a você ou a alguém da sua família, como, por exemplo, os abusadores, os assassinos, eles passam a fazer parte do sistema familiar também. Porque o vínculo, ele é formado na nossa mente e no nosso espírito também. Nós somos espírito, alma e corpo. E nessas três instâncias é possível que a gente se una à pessoa. E as nossas emoções ficam presas naquele fato. E essa emoção, essa ferida que fica em nós armazenada como um arquivo, ela pode sim passar de geração a geração. E ela pode sim trazer desordens para a nossa vida. E é por isso que aparecem as doenças, é por isso que aparecem os sintomas. Quando eu completei entre 11 e 12 anos, mais ou menos, que eu comecei a menstruar, eu comecei a desmaiar. Só que antes de desmaiar, eu fiquei cega. E aí, claro, isso aconteceu a primeira vez, eu estava de férias lá no interior, na fazenda, na casa dos meus avós. E claro que a minha mãe, na época, me levou para o neurologista, mas isso faz muito tempo e o fato ficou esquecido. Depois, no outro mês, eu desmaiei de novo, na cidade, na vizinha lá da minha mãe, enfim. Então, aconteceu isso, a menstruação, ao mesmo tempo a cegueira e seguido de desmaio. E eu lembro que, na época, eu tinha uma curiosidade grande para saber da vida da irmã mais velha da minha mãe, a minha tia, porque eu só sabia que ela tinha morrido jovem, mas eu não sabia mais nada. Justamente por quê? Porque é um assunto dolorido, a família evita tocar no assunto. Só que essa minha tia, ela tinha problemas de epilepsia e ela desmaiava cada vez que ela menstruava. Cada mês ela desmaiava e ela tinha um problema no olho esquerdo, que ela era cega do olho esquerdo por causa de um acidente que aconteceu com ela. Então, o sintoma apareceu em mim. E os anos se passaram, todos esses anos, eu não entendia nada, até que a visão sistêmica, até que a constelação familiar começou a fazer sentido para mim. E eu comecei a estudar e foi quando eu fiz a primeira constelação, quando eu tive a minha primeira experiência, onde eu fui constelada e a consteladora falou: Ru, você está vendo a repetição de padrões, exatamente o que aconteceu com a sua tia, que você não conheceu, começou a acontecer com você também. Por quê? Por causa do que acontece na frase do Bert Hellinger: a grande alma deseja unir aquilo que foi separado. Então, o sintoma, ele tem um papel de mostrar pra gente que existe algo a ser corrigido, não somente em nós, mas na nossa família, no nosso sistema familiar. Da mesma forma que a ferida sofrida lá atrás fica aqui armazenada na gente e pode passar para nossa descendência, quando a gente leva essa ferida para uma constelação, a gente une o tempo passado e presente no agora. Por quê? Porque está tudo registrado aqui. Nosso inconsciente, ele é um download cheio de arquivos e pastas do que aconteceu no passado.
Nós trazemos no DNA não apenas a cor da pele, nem o tipo de cabelo, nós trazemos tudo que aconteceu com ele. Nós somos nossos antepassados. As informações estão todas aqui, estão todas à nossa disposição. E aí, na primeira vez que eu fui constelada, eu incluí a minha tia, eu entendi a lei do pertencimento, eu entendi essa frase que diz que a grande alma, que é o Criador, busca unir aquilo que foi separado. Como assim sua tia foi separada? Foi separada porque no momento que ela faleceu, jovem, ninguém mais tocou no assunto porque era dolorido, mas a memória da pessoa fica excluída. Ninguém pode ficar excluído. Por isso, eu vou lhe dar uma dica, um conselho precioso. Sabemos que não existe acaso, não existe coincidência, não existe do nada. Tudo tem um porquê, tudo tem um nexo causal, que é um termo do direito. Tudo tem um nexo causal, tudo acontece por um motivo. Na visão sistêmica, toda dor, toda doença, toda tragédia acontece para nos fazer acordar, para curar a nós e a nosso sistema, para trazer correção a esse grande sistema que está sofrendo há gerações. Então, a dica que eu tenho para lhe dar é: conheça a história da sua família. Interesse-se pela história da sua família, dos seus avós, dos avós maternos, dos avós paternos, o que foi que aconteceu com tios, tias, tio-avô, quem separou, quem ficou viúvo, quem perdeu o pai quando era pequeno, quem perdeu a mãe quando era jovem, se houve tentativa de tirar a própria vida, se houveram tentativas de abuso ou próprio abuso. Tudo isso a gente precisa entender. Quais foram as doenças que os nossos antepassados carregaram? Quais foram os sonhos que eles não realizaram? Quais foram as humilhações que eles viveram? Quais sonhos foram frustrados? Quais talentos não foram exercidos porque era proibido? Porque nossa família é o nosso maior campo de cura e de informação. Na visão sistêmica, o sintoma mostra que chegou a hora da cura chegar naquele sistema familiar. Chegou a hora. Então, sintomas como estados depressivos, obesidade mórbida, vício, falta de clareza, você vive mudando de profissão, relacionamentos fracassados, pensamentos de morte, tentativas de tirar a própria vida, ou alguém na sua família que tirou a própria vida, alguém próximo de você. Tudo isso são luzes de alerta piscando para você buscar ajuda.